Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos servidores aqui da casa, ao público que nos acompanha aqui e também pelas redes sociais, profissionais de imprensa. Muito boa noite para vocês. Presidente, hoje retornando à tribuna, depois do período de licença que tive no mês de setembro, eu já comecei essa retomada do mandato com um protocolo de um projeto de lei. Eu gostaria de poder discorrer um pouco aqui para os colegas. Ele vai naturalmente ser enviado às comissões e a gente vai estar pautando e votando ele, espero, se o presidente se pautar, até o final desse ano, que é sobre o Código de Defesa do Empreendedor. Mas antes disso, eu quero contextualizar por que é da importância do projeto e por que ele surge agora. Primeiro, a gente tem que, se a gente for resgatar aqui, os principais índices, digo até internacionais, de liberdade econômica e cruzar com o índice de desenvolvimento humano, que é um indicador que é utilizado pela ONU para você poder ranquear os países na questão da qualidade de vida, você tem que os países onde o mercado e as pessoas são mais livres são também aqueles que têm os melhores IDHs, né? Em contrapartida, os países ditos autoritários, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, do qual algumas pessoas são simpatizantes, a gente tem que são os países também que possuem menos liberdade e, por conseguinte, o menor desenvolvimento humano, né? E aí, nessa seara, o Brasil vem avançando muito, né? Sobretudo no atual governo federal, que em 2019 publicou a medida provisória 881, que se tornou a Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, que permitiu com que estados e municípios avançassem muito na questão da abertura de empresas. Se a gente for pegar o relatório internacional do Banco Mundial, o Doing Business, ele vai trazer que em 2020, o Brasil, com dados de 2019, o Brasil ocupava a posição de 124, vereador Rick, dentre 190 países no quesito ambiente de negócios, para ver o quanto que a burocracia atrapalha a vida do empreendedor aqui. Mas a gente teve avanços significativos nos últimos anos. Se a gente for pegar o tempo para a abertura de uma empresa no Brasil, de 2014, era, em média, 84 dias. O cara ficava 3 meses para abrir uma empresa. Em 2019, reduziu para 21 e, dados desse mês, você demora 23 horas, em média, para abrir uma empresa. Claro que são 2 processos. Um é a abertura de empresa, que vai da consulta de viabilidade até o registro do CNPJ na junta comercial, e o outro são os licenciamentos, ambiental, vigilância sanitária, e cada município tem os seus órgãos que fazem essa liberação. E aí a gente teve um grande avanço em Brusque, naturalmente. Também em 2019, Brusque foi pioneira no estado em fazer a sua própria lei de modernização do cadastro, que é a 299, e que colocou Brusque num ranking nacional de abertura de empresas, né? Se a gente for buscar, acho que é o próximo, pode passar o próximo, faz favor? Esse ano, no primeiro quadrimestre desse ano, Brusque foi a 5ª colocada em todo o país no quesito tempo para abertura de empresa, né, que ficou em 4 horas e 33 minutos. É o tempo médio para você abrir uma empresa em Brusque. Isso mérito, é claro, da atual administração, anterior, mas, sobretudo, dos técnicos, né, da Fazenda, aí, uma gurizada jovem que está pegando firme, que está inovando, né, e o resultado está aí, reconhecido, né, nacionalmente. E aí, nesse sentido, que a gente tem trabalhado, né, tenho estudado aí nos últimos 6 meses, uma legislação que pudesse fazer com que a gente avançasse ainda mais quando o tema é desburocratização. E aí surge o Código de Defesa do Empreendedor. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é importante também, pois resguarda o cidadão nas relações de compra, mas o empreendedor, hoje nem tanto, mas no passado já foi visto como vilão por muitas vezes. Sobretudo quem tem empresa aqui sabe que o quanto que o Estado pesa, né, na questão das suas contribuições, dos impostos, das taxas, das fiscalizações, né, e em contrapartida muitas vezes deixa a desejar com a qualidade de serviço público prestado. Então pode avançar, faz favor, Marciano. E aí eu vou só destacar aqui os principais pontos que essa legislação traz, que eu entendo que vão trazer grande avanço. Pode ser o próximo. Essa aqui é a questão dos princípios. A fim da restrição dos dias e horários para trabalhar, ou seja, o município não vai ter o direito de intervir no dia que a empresa quer abrir. Se a empresa quer abrir no domingo, à noite ela abre. Isso vai ser uma autonomia do empresário decidir quando que ele quer abrir. A proibição da prefeitura de solicitar certidões que ela mesma emite, isso eu já presenciei.
Se tem uma certidão negativa de débitos municipais, que é a prefeitura que emite, não faz sentido ela pedir esse mesmo documento do cidadão. Bem, o servidor público ele pode baixar na hora a certidão e anexar no processo. Então, qualquer CND, alvará, licença, declaração que a própria prefeitura emite, ela não vai poder pedir do contribuinte. A dispensa também da apresentação de cópia autenticada, o servidor tem fé pública para poder autenticar o documento na hora conferindo com o original, então não faz sentido o cidadão ter que ficar pagando custas com cartório. Uma instituição também num prazo máximo para que o empresário seja respondido pela prefeitura na abertura de empresas, de 5 dias. Hoje a gente tem uma média aí de 4 horas, então acho que não vai ser problema para a prefeitura cumprir, mas a gente precisa botar um teto também para que a gente não tenha nenhum retrocesso, né, nos próximos anos. A prefeitura também não vai poder mais solicitar documentos que não estejam previstos em lei. Então, aquela questão, muitas vezes, do fiscal, do analista, pedir um documento só para ganhar um tempo, para poder postergar a sua resposta, ele não vai poder mais? Tem. Não vou falar setor, não vou falar nome, mas isso acontece com uma certa frequência em alguns setores. A integração e modernização dos processos também é uma diretriz da lei. Não faz sentido você apresentar uma informação na Fazenda e o pessoal do IBPlan não ter acesso a essa informação. Os sistemas da prefeitura eles têm que estar sincronizados, né, para poder atender, integrados para poder atender melhor o contribuinte. A previsão de recursos também para estruturar os órgãos da prefeitura. A gente teve um problema há pouco tempo com a vigilância sanitária, em que nós tínhamos poucos servidores para analisar os alvarás, para analisar os processos. Isso acabou dando uma fila de espera enorme, as pessoas não conseguiam alvará, e sem o alvará não conseguiam muitas vezes ter acesso a recurso em banco, enfim. Um problema que foi solucionado, mas agora a gente busca também ter essa garantia de recurso para estruturar não só a questão de pessoal, mas também questão de veículos, questão de sistemas, enfim, condições mínimas para que um bom serviço possa ser prestado para o cidadão. Pode passar. Em resumo, então, esses são os principais pontos da legislação. A partir de agora, enquanto tramita nas comissões, a gente vai poder ter tempo para discutir, para tirar dúvida, para colher sugestões. Acho que são sempre bem-vindas quando a gente quer pensar, em desburocratizar e facilitar a vida do empreendedor. Lembrando que quem gera emprego e gera renda é a iniciativa privada. O que o poder público faz é subtrair recursos do privado, naturalmente prestando depois serviço público na ponta, alguns de boa qualidade, outras nem tanto. E o nosso papel nessa casa é buscar e cobrar que esses serviços sejam bem prestados, mas também promover ações para que o empreendedor possa trabalhar, possa se desenvolver, possa ganhar dinheiro. Daqui a pouco o empregado também está empreendendo, enfim, criar um ambiente cada vez mais favorável para negócios, o que vai também, por consequência, estar atraindo empresas, atraindo investidores, para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais desenvolvida e cada vez mais livre. Seria isso, presidente. Obrigado.